Vamos sentar. Meus queridos, eu estava dando graças a Deus hoje, junto com a Cláudia, porque nós passamos 2 anos de pandemia e não pegamos o Covid. Não que quem tenha pego o Covid é mais ou menos abençoado, quem não pegou o Covid é mais ou menos abençoado, não é disso. Eu estou dando graças por algo que aconteceu na minha vida. Obrigado, Senhor. Mas eu quero dizer que, além de nós termos passado 2 anos sem Covid, nós passamos também 2 anos com saúde mental, com saúde na alma, com saúde espiritual. Nós temos visto muitas pessoas com depressão. Eu mesmo tenho tratado disso já tem alguns anos. Mas o meu histórico já é antigo. Esses tempos de depressão têm minado a nossa saúde física, mental e espiritual. Temos passado por provações. Começa com a pandemia, o risco da saúde, mas passa pela preocupação com os familiares, passa depois pela preocupação com o sustento, porque a economia é afetada. Muitas pessoas têm assim, procurado um lugar de descanso, uma maneira de se refazer, uma maneira de se reestruturar. Entre essas possibilidades está a visita no médico psiquiatra ou num psicólogo. São profissionais de grande valor, são profissionais que podem nos ajudar se necessário. E nesses dias eu estive estudando algumas linhas de psicologia e fiquei surpreso ao encontrar algumas coisas. Na verdade, eu não fiquei surpreso. Eu fiquei alegre. Eu acho que essa é a palavra. Eu fiquei feliz de encontrar nessas linhas de estudo da psicologia algumas coisas que nós conhecemos muito, muito bem. Abra comigo em João capítulo 17 e vamos ler do verso 1 ao 8. João capítulo 17, versos 1 ao 8. Sabemos que é uma oração. Conhecemos essa oração há muitos anos, desde que começamos a ler a Bíblia, ela tem nos chamado a atenção. Aprendemos muito com muitos irmãos sobre esse momento de intercessão que Jesus fez por nós. Mas eu quero tirar essa palavra de oração, da oração e quero substituir pela palavra conversa. Porque oração é uma conversa. Uma conversa do filho com o pai. Uma conversa entre o filho e o pai. Jesus Cristo e o nosso Deus Pai. Vamos ler então. João 17, do 1 ao 8. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse:
Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei teu nome na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Somente até aí. Eu quero destacar o verso 4. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Vamos falar todos juntos? O que Jesus falou para o Pai. O que Jesus falou para o Pai. Vamos falar todos juntos. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Amém. Essa semana eu estudei sobre uma linha da psicologia fundada por um homem chamado Viktor Frankl. Ele era um judeu e foi sobrevivente, passando por 4 campos de concentração diferentes. Ele era uma criança, então passou por esse horror da guerra. Viu muitas pessoas na sua passagem nesses 4 campos de concentração, muitas pessoas morrendo assassinadas. No entanto, ele viu muitas pessoas desistindo da vida, entregando os pontos, não suportando aquela grande pressão sobre as suas vidas. Perderam tudo, perderam suas famílias, perderam os seus bens, perderam a sua liberdade, perderam a sua dignidade e agora estão quase sem roupas, estão comendo aquela sopa rala, estão vivendo em condições de higiene terríveis. E o Viktor Frankl viu tudo isso e nesse meio ele observou desde criança que algumas pessoas entregavam os pontos, mas uma grande quantidade de pessoas não desistiam da vida, suportavam tudo, olhando adiante com uma grande esperança. E depois que ele passou por todas essas dificuldades, que ele testemunhou todas essas coisas que estão muito longe do nosso sofrimento, o nosso sofrimento não se compara, pelo menos a nossa realidade aqui em Peruíbe, no estado de São Paulo. Há lugares, sim, né? Há guetos na cidade, há lugares de grande necessidade de todos os tipos, mas ainda assim não se compara ao que eles viveram ali. E desde pequeno, então, ele observou isso.
algumas pessoas não se entregavam. E a partir disso, ele foi estudando, a guerra acabou, ele se formou em medicina e foi observando e criando uma linha terapêutica que hoje é chamada logoterapia. Ele desenvolveu o pensamento de que as pessoas que têm sentido na vida crescem. As pessoas que têm sentido na vida resistem. As pessoas que têm sentido na vida, ele diz, são fortes de espírito. Não tomando essa palavra espírito no sentido religioso, teológico, mas como a parte do ser humano que reserva aquele propósito de vida. Então ele chamou isso de espírito, o espírito humano. Centra a sua força no seu propósito de vida. E aí, eu não vou destacar, não vou falar, porque não é isso aqui que nós viemos fazer hoje. Eu quero dizer para vocês o que Jesus nos ensina e que os cristãos, se verdadeiramente se encontraram com o Senhor Jesus, se verdadeiramente tiveram contato pessoal com o Espírito de Deus, se verdadeiramente foram cheios da sua presença, os cristãos estão adiante nesse ponto aqui há anos, há 2 milênios. Nós lemos aqui que Jesus tinha um sentido na vida. Jesus tinha um propósito na vida. E nós lemos aqui no versículo 4, ele declarando o propósito da sua vida. Ele diz para o Pai, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus tirava de letra a vida. Ele tirava de letra. Você nunca viu Jesus, nunca, lendo nos evangelhos, preocupado com a vida. Não. Você nunca viu Jesus preocupado com a sua casa. Você nunca vê Jesus preocupado com os seus bens. Você nunca vê Jesus preocupado com o seu sustento. Você nunca vê Jesus preocupado com a sua realização pessoal. Você nunca vê Jesus atormentado, passando dor de estômago, tendo pesadelos, sono picado. Você nunca vê Jesus reclamando da vida. Jesus tirava a vida de letra. E ele tinha tudo isso. Porque primeiro, ele conhecia a Deus. Ele conhecia a criação. Ele tinha um privilegiado conhecimento da eternidade. Ele sabia do mundo espiritual. Ele sabia do mundo natural. E ele tinha uma confiança, mesmo tendo consciência de que o sofrimento seria quase certo. Sofrimento no sentido de dificuldade na vida. Dificuldade na vida. Ele tirava a vida de letra.
Por que será? Porque ele tinha um sentido na vida, um objetivo na vida. Aquilo que o Viktor Frankl lá na guerra descobriu, aquilo que ele ensinou, aquilo que é depressão, para sair daquela vontade de largar tudo, para sair até do pensamento suicida, de que se terminasse tudo seria melhor, no sentido de, não de sair do sofrimento, de sair das incertezas. Jesus nunca teve isso porque ele tinha esse objetivo na vida, ele tinha um sentido na vida, e o sentido da vida de Jesus é esse: glorificar o Pai. Glorificar o Pai. Jesus tinha esse objetivo: engrandecer o nome do Pai. Destacar o nome do Pai. Fazer com que as pessoas percebessem a existência do Pai, o amor do Pai, o compromisso do Pai com a sua criação, a dedicação do Pai com a sua criação, a presença do Pai na sua criação, na vida das pessoas, ao lado das pessoas, ouvindo as pessoas, ajudando as pessoas. Jesus queria que todo mundo soubesse disso. O Pai nos ama, o Pai nos deseja para seus filhos, o Pai quer nos ensinar a viver, o Pai quer salvar a todos. E Jesus tinha esse objetivo. Preciso revelar o Pai, preciso glorificar o Pai, preciso entronizar o Pai. As pessoas têm que saber que Ele é o centro de todas as coisas, é a força que move o universo, que sustenta os movimentos, que estabelece as leis da física, que cria a vida e sustenta a vida. E Jesus, ele tem esse objetivo e ele quer glorificar o Pai. Por isso, ele tira a vida de letra. Já não é Jesus, a sua própria vida, que ele precisa proteger, que ele precisa se preocupar, que ele precisa encher de cuidado, coitado de mim, eu preciso disso. Não, o Pai me sustenta, o Pai cuida de mim enquanto eu busco o seu reino, enquanto eu estabeleço o seu reino, enquanto eu derroto a morte, enquanto eu enfrento o inferno, o Pai cuida de mim. Enquanto eu me dedico aos discípulos, enquanto eu curo as pessoas. Meus queridos, uma vez um irmão pegou a Bíblia, abriu naquela página onde Jesus anda sobre as águas. Nós lemos, ficamos maravilhados, e ele disse assim: vamos agora prestar atenção no dia imediato, anterior. Como foi o dia? Isso aconteceu numa madrugada. Jesus andou sobre as águas numa madrugada. Como é que foi o dia anterior de Jesus? Foi o dia da multiplicação, um dos dias da multiplicação dos pães. Jesus passou o dia inteiro atendendo as pessoas, curando os enfermos, expulsando demônios, preocupou-se com a alimentação daquela multidão que estava seguindo, ensinou seus discípulos, deu exemplos, fez todos comerem, recolheu
o que sobrou para que não fosse desperdiçado. Ensinou tranquilamente. E eu não acho que Jesus planejou aquele dia como quem planeja os seus negócios. Tipo assim, um dia antes, amanhã, Jesus dizendo, acho que amanhã eu vou juntar uma multidão, vou ensinar o dia inteiro, amanhã é dia de cura, amanhã eu vou expulsar uns 80 demônios, amanhã, vamos fazer o seguinte, vamos brincar com a matéria, com a energia, e vamos multiplicar os pães e os peixes. Acho que vai ser um bom dia amanhã. E aí, fez lá um planejamento. Não, eu creio que Jesus tinha um objetivo e nos momentos em que as coisas iam surgindo, ativamente e guiado pelo Espírito de Deus, ele ia realizando a obra do Pai, mas ele tinha um plano: glorificar o Pai. Depois que ele fez tudo isso, ele falou para os discípulos, olha, peguem os barcos e vão para o outro lado, que eu encontro vocês lá. Subiu ao monte para orar, antes da ressurreição. Subiu ao monte para orar e depois ele desceu e foi andando pelo mar, pelas águas. Jesus tirava a vida de letra. E agora ele se prepara para arrematar a obra da salvação. Vai enfrentar o pecado e a morte. Quanto à morte, Jesus tirou de letra. Quanto ao pecado, ele sofreu por nossos pecados. Ele levou os nossos pecados. Eu tenho uma interpretação daquele momento da cruz muito particular. Mas o que eu vejo ali é simplesmente que ele levou os nossos pecados, não de uma maneira simbólica, como o cordeiro levava o pecado de uma pessoa quando era imolado. Aquilo era uma simbologia. Envolvia sim uma fé, envolvia sim uma obediência. Mas com Jesus não foi uma coisa simbólica. Não foi uma oferta de uma vida, uma oferta de um sangue. Jesus levou sobre si as nossas maldições. E esse foi o pior de todas as obras que ele teve que fazer. Levar a culpa do pecado. Levar as nossas maldições. Isso provocou por um instante algo nunca experimentado antes por Jesus. A ausência do Pai. Não vamos entrar nesse detalhe. O que eu quero destacar hoje é o sentido da vida de Jesus. Todos nós que somos chamados, e se você já sentiu esse chamado, e respondeu o chamado de andar com Jesus, de ser de Jesus, de viver para Deus, louvado seja o Senhor pela sua vida. Se você ouviu o chamado, mas está ali, um pouco resistente, eu peço que o Espírito Santo derrube toda a resistência do seu coração, porque não há sentido maior na vida do que através de Jesus e seguindo os seus passos, seu exemplo, glorificar o Pai. Viktor Frankl disse que você pode achar um sentido na vida em várias áreas diferentes. Você pode achar um sentido para o seu casamento, você pode achar um sentido na criação de seus filhos,
você pode achar um sentido na sua vida profissional. E assim você vai encontrando esses sentidos, traçando a sua meta e criando as suas estratégias, mesmo que venham dificuldades, você vai continuar, porque você encontrou um sentido para fazer aquilo. Não é? Nós já aprendemos essas coisas. O sentido do meu casamento, qual é? Glorificar o Pai. Né? Fazer a Cláudia feliz é uma consequência disso. E eu sei que eu tenho falhado. Mas eu não vou desistir. Porque eu quero glorificar a Deus. As dificuldades não vão me fazer desistir. Porque eu quero glorificar o Pai no meu casamento. Eu criei os meus filhos. Qual era o sentido de eu criar os meus filhos? Glorificar o Pai. Então, eu precisava que os meus filhos vissem na minha vida uma ligação com o Pai. Eu não poderia encaminhá-los na sua ligação com o Pai se eles não vissem em mim e na sua mãe uma ligação com o Pai. Uma ligação com o Pai Celestial. E assim criamos os nossos 2 filhos para glorificar a Deus. E eu louvo o Senhor pelos filhos que eu tenho. Que me deram mais 2 filhos. Né? Me deram o Gustavo, me deram a Evelyn. E agora ainda deram o Lídio e o Leone, que está chegando. Não é? Por quê? Por que essa grande alegria? Porque eu quis glorificar o Pai com os meus filhos, criando meus filhos. Vou resumir porque eu poderia pegar essa câmera aqui, ó, e virar um 360 para que todos que estivessem ali ouvindo, vendo essa palavra, conhecessem pessoas aqui que têm o mesmo objetivo de glorificar o Pai nas suas vidas. Não aquele objetivo que o Vitor Frankl ensinou, que para nós é o secundário. É a consequência. Que as pessoas procuram, né, encontrar, porque as pessoas procuram aprender qual é o sentido nas áreas das suas vidas, é o secundário. Para nós, o primário e o que traz todas as coisas é glorificar o Pai, glorificar o Filho Jesus Cristo, glorificar o Espírito Santo. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus olhava. E ele diz aqui para o Pai: eu glorifiquei o teu nome na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Na verdade, Jesus declara várias coisas que ele fez aqui nesse pequeno trecho de 8 versículos. A partir do 9, ele começa especificamente a orar pelos seus discípulos que estão ali e pelos que viessem ainda. Até o verso 8, ele declara várias maneiras que ele usou como caminho para glorificar o Pai. Eu não vou falar sobre cada um. Eu queria deixar só o destaque do principal. Eu não quero que você saia daqui cheio de Jesus fez. O ponto A foi assim, o ponto B foi assado, o ponto 3, Jesus glorificou o Pai assim, aquela estrutura, né, de pregação é muito bom, mas eu quero destacar o principal. Quero que você saia com isso aqui hoje, essa conclusão. Você quer ter sentido na vida? Glorificar o Pai. Da onde você veio? Do Pai. Para onde você vai?
para o Pai. Quem te deu a vida? O Pai. Por que você tem que glorificar o Pai? Porque você veio do Pai, porque você vai para o Pai, e porque foi Ele que te deu a vida. Obrigado, Senhor. Não precisa mais nenhum motivo, mas há muitos outros. Celso, mas todo mundo veio do Pai? Sim, todo mundo veio do Pai. Ele é o Criador. A Bíblia expressa isso claramente. Todo mundo vai para o Pai, mesmo aqueles que vão para o inferno. O inferno é só um estágio, não é? O inferno é só uma sala de espera, porque eles vão ter que passar para o Pai para ir para algo triste. Mas vão ter que voltar para o Pai, sim. Vão ter que se encarar. Não é? Então, meus queridos, vamos guardar firme no nosso coração esse propósito de vida, esse sentido de vida que Jesus nos ensinou. E aí você nunca mais vai perder o rumo em nenhuma área da sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Agradecendo a Jesus pelo sentido que deu à sua vida e pelo sentido que nos ensina a viver. Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um grande professor de vida. O Senhor, como diz o apóstolo Paulo, em ti estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Todos significa todos. Então, não há outro que tenha mais para nos ensinar do que o Senhor Jesus. Estamos nas tuas mãos. Entregamos nossa vida a ti. Queremos viver para o Pai da maneira que o Senhor glorificou o Pai. Nós queremos glorificar em todas as coisas que fizermos. Casamento, criação de filhos, construção, negócios, escola, tudo, Senhor, tudo. Nós queremos glorificar o Pai, Amém. o Filho, o Espírito Santo. Toca cada pessoa que ainda não tomou essa decisão, Pai, que está ouvindo o chamado para ter sentido na vida. O que será de nós se recebemos uma vida e não encontramos um propósito nelas? O que será de nós? Para que viver? Tira a desesperança dos corações, colocando nos corações, centralizando nos corações o nosso Deus. É o que te pedimos, Senhor. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E vamos receber de Deus uma bênção para a nossa semana. Amém? Senhor, o teu amor, a graça e misericórdia de Jesus renovados a cada dia, a companhia, a consolação e a força do Espírito Santo estejam sobre os teus filhos, em todo lugar, em nome de Jesus. Amém. Boa semana, até mais.